boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Pop Fan Entrevista. Nessa segunda temporada a gente está começando com diálogos muito bacanas, muito interessantes. A gente teve aí na segunda-feira um diálogo com o nosso grande amigo Amaury Filho, ilustrador, falando aí dos seus trabalhos com material de Dark, que foi selecionado para ser exposto em Berlim, na Alemanha. Estamos muito felizes realmente pelo Amaury e hoje temos o prazer, a satisfação de receber aqui uma brasileira, baiana, gente boa, arretada e muito comunicativa, uma mente sagaz, que é Amanda Duarte. Amanda já está aqui, já vou te chamar. Amanda, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de nos atender. Flávio Medeiros, todos vocês que estão aí nos acompanhando, estão chegando aí agora, mais um pouquinho, so thank you all for coming. We're going to have a very nice chat with Miss Amanda Duarte. She's a student of game development. She's a very, very nice person, smart, fun, and gonna know everything about game development. So stay tuned. Então, galera, fiquem realmente aí ligados. A Amanda já está aqui, vamos falar com ela rapidinho. Só mais um recado aí aos nossos amigos. Agora, em francês, eu preciso colar porque o meu francês está meio enferrujado. Então, bonsoir les amis do Canadá que nous regardam maintenant ou em replay. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Amanda Duarte, você já está aí. Vem para cá, vamos falar de tudo que eu estou curiosíssimo, minha jovem. Vamos conversar, chegue-se pra cá, Amanda Duarte. Vamos conversar, bichinha. Amanda Duarte. Aí, Amanda Duarte, seja muito bem-vinda, minha jovem. Ai, obrigada! Tá bem, tá bem. Qualquer ângulo se aparecer hoje tá bem, porque o que mais nos interessa é a sua simpatia, o seu conhecimento. Então, sem mais delongas, Amanda Duarte, faça a sua introdução inicial, apresente-se para quem está nos acompanhando. Então, primeiramente, obrigada, Edgar, de novo pelo convite, né? Estou muito agradecida por estar aqui. Então, gente, como o Edgar falou, eu sou estudante de desenvolvimento de jogos. Eu venho estudando jogos já tem uns 4 anos. Porém, foram em 2 faculdades diferentes e agora eu vou me graduar, né? Se tudo der certo, eu vou terminar tudo na Centennial, que é a que eu estudo lá no Canadá, Centennial College. Eu estou no último ano, já me registrei para o meu penúltimo semestre, então, por enquanto, tá tudo dando certo, né? E eu tenho já como aspiração querer ser uma game producer ou project manager, que em português é produtora ou gerente de projeto, que é aquela pessoa que fica gerenciando, né, a equipe para poder desenvolver o game dentro do tempo, né? Muito importante essa parte, né? Muita gente desvaloriza os produtores. E eu também gosto de algumas outras áreas, né? Ser um pouquinho de tudo, porque até meu curso ele prioriza você saber de tudo, um pouquinho, né? Ser o tal do desenvolvedor full stack, você sabe um pouquinho de tudo. Mas eu já venho praticando e tenho interesse em ser uma produtora quando eu me formar. E por enquanto é isso. Eu fazendo projeto na faculdade Game Jam. Nada além. Por enquanto, tua carreira está só começando, mas, ou seja, eu que cheguei até o teu perfil aqui, também fui alertado pelos demais amigos do PopFan, a gente chegou ao teu perfil graças ao perfil de uma outra pessoa, que eu não vou dar spoiler, a gente vai conversar com ela em breve também, estamos muito felizes, mas realmente chamou-nos muito a atenção. Então, Amanda, sem mais delongas, eu já preciso começar a te bombardear, no bom sentido, com perguntas. Como é que foi para você o primeiro contato com o videogame? Porque, na verdade, as pessoas sempre imaginam, menina, o negócio dela vai ser brincar de boneca, casinha, a roupinha, dar toda aquela ajeitada. E como é que foi para você exatamente destoar como a diferente do seu grupo e exatamente trilhar esse teu momento? Então, eu comecei a jogar bem pequena. Eu lembro que, assim, muito pequena, lá com meus 5, 6 anos, eu ia para casa do meu tio com meus pais, né? Aí ficava todos os adultos lá embaixo
se entretendo. E eu não sei por que meu tio resolveu me apresentar um jogo, né, que era o Need for Speed, eu não lembro, eu acho que era o Most Wanted, eu não lembro qual que era o Uhum. nome do jogo específico, eu sei que era Need for Speed. E eu lembro que eu ficava muito viciada jogando. Toda vez que eu ia pra casa do meu tio, eu saía, subia da escada, ia pro computador e ficava lá, viciada. E acho que por causa vendo que eu tava jogando um bocado, ele chegou um dia, eu não, também não lembro se eu pedi, acho que foi intuição dele, assim, não, vou comprar pra Amanda isso. E ele me deu um PS2. Não foi um, você vê, eu Opa! pulei essa parte, né? Todo mundo fala, ai, porque eu tive PS1 e não sei o que o PS1, não. Meu negócio foi com dois já, pulei uma geração. E aí, ele me deu esse PS2 também com jogo de carro. Então era minha diversão ficar jogando, né? Passar a tarde jogando. Também veio minha irmã junto, então a gente ficava jogando quando dava, né? Quando não tinha que estudar, porque tinha escola ainda, a gente também saía de casa, né? Uhum. Vivia, não era só ficar fissurado no computador e no videogame. E foi isso. Eu passou um tempo com o PlayStation 2, eu jogando muito, nunca teve preconceito de nada aqui em casa. Meu pai também juntava com a gente, jogava. Minha mãe também, às vezes, né? Não era muito a praia dela, jogo de corrida. E aí também foi jogando outros jogos, como o famoso Crash Bandicoot. A gente chegou a jogar as versões novas. Então, assim, minha paixão já começou bem pequenininha. E aí foi passando o tempo, aí quando a gente viajou para os Estados Unidos, na primeira viagem, meus pais compraram o Nintendo Wii, que Uhum. é um xodózinho, meu Deus, a gente tem ele até aqui até hoje, funciona, liga, dá para jogar, dá pra fazer tudo. É claro que os gráficos, né, comparando com 2020, você para e fica, podia ser melhor. Mas a gente ainda tem ele aqui até hoje, tem um carinho muito grande pelo Nintendo Wii. E depois foi passando, né? Meu pai também deu para mim, para Sara minha irmã, para mim e para minha Uhum. irmã o PS4, né? PlayStation 4. E hoje que a Amanda comprou, um Nintendo Switch. Porque, né, já Yeah. veio o Nintendo Wii, aí falou, não, preciso no Switch, né? A Nintendo é muito boa com console. Então, aí eu tenho hoje isso, PS4 e o Nintendo Switch. E sempre conectada com games de tudo quanto é tipo, desde Então, pequenininha. assim, é realmente uma história de amor que veio desde a tua infância até a fase atual. Até aí, nada normal, muito pelo contrário, né? Como você falou, que a família não tem preconceito nenhum e, particularmente, eu acho, vou falar aqui para o público, que eu acho uma palhaçada, para não dizer uma palha frita, mas é uma palhaçada esse negócio das pessoas acharem ruim que menina joga. Cara, vocês são tão importantes para gente em qualquer área, porque vocês percebem as coisas de uma maneira diferente, vocês têm conhecimentos e observações de uma forma completamente diferenciada da nossa. Então, eu acho exatamente de suma importância que vocês possam contribuir. Então, Amanda, falando exatamente na contribuição, você enveredou pelos caminhos do PlayStation, adquiriu o seu Nintendo, mantém aí a paixão nessas duas plataformas. Mas em que momentos despertou essa curiosidade? Puxa, eu gostaria de saber como é que é feito, o que que acontece na sua vida, como é que aconteceu? Justamente por causa dessa paixão que eu já tinha por jogar, que meus pais já percebiam desde mais nova, Uhum, teve um dia, minha mãe ela é médica e ela tem várias pessoas de várias profissões, várias áreas todos os dias. E teve um dia que uma consulta chamou a atenção, porque o paciente dela, que era um homem, o que é normal, né? Hoje em dia a maioria ainda é homem, então não é de se esperar uhum, que fosse um homem. Enfim, esse paciente falou, né, conversando com ela, falou, eu faço design de jogos, né, desenvolvo jogos. uhum, E minha mãe chegou para mim num jantar, eu estava no meu segundo ano do ensino médio, querendo medicina, não fazia nem ideia de que, tipo, trabalhar com jogos era real, né, era uma opção para mim. E uhum. aí, nesse jantar, minha mãe chegou para mim e falou, Amanda, eu tenho um paciente que ele desenvolve jogos. Eu achei interessante, porque você gosta de jogar um bocado. Por que você não pensa assim em ir atrás de pesquisar como é que desenvolve, como é que trabalha com o jogo e tudo mais? Aí na hora me deu um estalo, falei, gente, dá para trabalhar com jogos? Como assim? Tem gente que faz jogos. Eu achei que os jogos simplesmente apareciam lá e eu comprava.
E aí, depois desse dia, eu comecei a pesquisar, fui me inteirar mais, né? Saber onde que eu podia, né, trabalhar, quais que eram os tipos de empresas e tudo mais, o que que eu precisava aprender. E aí, pronto, me envolvi de um jeito que me deu uma crise existencial. Meu Deus, eu faço medicina, eu faço jogos, o que que eu faço? Mas deu tudo certo, porque eu me decidi no final do ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer jogos, né? Eu já estava certa, não, eu vou para uma faculdade estudar jogos. Porque na época eu não sabia nada, então na minha cabeça eu precisava ir para uma faculdade, então vamos para uma faculdade. E de lá do meu final do terceiro ano, eu estava com a ideia já de sair do país. Mas não deu certo na época, porque, né, precisa de dinheiro, muitos dinheiros, e Pois acabou é. sendo muito mais econômico estudar aqui no Brasil. Aí eu passei 2 aninhos estudando aqui e seguindo minha paixão, e agora estou seguindo minha paixão no Canadá. Então, é isso. Pois é. E aí você exatamente, graças a Deus, teve a felicidade de poder migrar para o ensino no exterior, né? Você hoje está cursando faculdade em qual universidade, Amanda? Lá no Canadá tem essa diferença entre universidade e Uhum, college, né? Que aqui no uhum, Brasil é meio que universidade e faculdade focam tanto em pesquisa, na parte intelectual, quanto no mercado de trabalho, né? O que diferencia uhum, aqui, que eu percebo mais, são os tipos de cursos. Lá no Canadá, universidade é justamente mais focada em pesquisa, então você vai ter sim, mais cursos que são extensos, que vão ter muitas matérias teóricas, não tem tanto uhum, esse pensamento voltado ao mercado de trabalho. Claro que isso no geral, não estou uhum, falando para todos. E a parte do uhum, college já tem cursos que são mais voltados em vamos ensinar o aluno, mas vamos também preparar ele para o ambiente de trabalho. Então, lá no Canadá, eu estudo numa faculdade, né, que é o college, então não é uma uhum, universidade. uhum. E o curso, qual foi a sua pergunta de novo? Me perdi. Não tem o menor problema. Foi exatamente como você chegou lá e como é a tua faculdade lá, na Ah, verdade. e a minha faculdade lá, como eu falei, ela que ensina um pouquinho, né? Tem a parte Uhum, teórica e tem muita parte prática, o que é uhum, legal. Mas acho uhum, que porque talvez eu vinha já com esse background do Brasil, uhum. eu já tenho uma bagagem de conteúdo maior do que meus colegas iniciantes, então o primeiro ano foi meio que tipo assim, tô vendo mais do mesmo, né? E ok, vamos seguindo. Mas o que eu vejo hoje é que eu tenho ainda vários professores que são da área, eles trabalham, tem um professor até que publicou o jogo esse ano, né? Ela é produtora também, CEO da empresa dela. Uhum, Então, eu acho legal isso na faculdade, eu estar tendo contato, porque lá eu percebo muito isso. A faculdade em si, meu coordenador agora, ele se preocupa muito em não, eu vou atrás de professor da área, vou atrás de professor com experiência. Então, é muito disso que eu percebo, essa troca de experiências e essa ajuda dos professores que eu tenho muito de lá. Como eu já uhum, tinha o conteúdo do Brasil, eu não cheguei a usufruir dessa parte de aprender muito do assunto, né, de games em geral, uhum, mas eu tive muito essa troca de experiências e feedback de professor. E para eu chegar lá, foi difícil, mas não foi tão difícil. Eu acho que é porque pelo fato de eu ser nova e estar indo uhum, pelo caminho de faculdade para o Canadá, foi até simples no sentido de tipo, ok, eu preciso seguir esse caminho. Então é direto e limpo, é esse caminho, beleza. O problema é que para seguir esse caminho é complicado. Então eu tive que juntar muitos documentos, e a parte financeira que eu já sabia que era complicada e uhum, meus pais me uhum. ajudaram 100% nisso, porque eu não consigo me bancar ainda. Então eles ainda estão pagando minha faculdade, né? Muito obrigada, pai e mãe, não sei se estão assistindo minha live. E eu tive também muita ajuda de uma empresa para poder fazer a aplicação para a faculdade, que lá eles têm esse acordo da college com algumas empresas, que as empresas fazem o contato com o aluno, que às vezes não sabe inglês Uhum, direito, às vezes não sabe o processo de aplicação. Então eu tive muito essa ajuda, que foi até de graça, né? Eu sou muito uhum, grata a eles, porque eu consegui economizar um bocado, eles também me ajudaram, porque eles já iam receber o bolinho deles, então eu não precisei pagar mais, né? uhum, E aí foi isso, eu tive ajuda para poder aplicar, apesar de que hoje, parando para olhar, eu até conseguiria fazer sozinha. Só que é muita informação, às vezes você fica com medo. Na época, eu fiquei com medo, tipo, nossa, e se eu errar? E se eu esquecer alguma coisa, como é que eu faço?
Até para aplicar para visto, eu podia ter aplicado sozinha, mas Uhum. acabei tendo algumas ajudas e parti em 2018. Ou seja, de 2018 até o momento, você ainda é estudante, mas a gente conversou em alguns momentos aí nos bastidores, você já está caminhando para a reta final de se tornar, de fato, uma game developer, né? Uma game developer, melhor dizendo. Então, Amanda, até agradeço pelo seu esclarecimento, porque isso para o público é assim, de extrema importância entender. O college é onde você exatamente aplica a metodologia de uma maneira mais prática. Você põe ali a mão na massa. E a Uhum. university é onde você exatamente realiza modalidades de pesquisas muito mais aprofundadas também, mas em ambos os casos com especialistas, da mesma maneira que a gente vê nos filmes, campos e tudo mais, mas cada um com seu estilo de ensino. Uhum. Tendo dito isso, você já passado aqui algumas explicações, então você logo no início comentou que você lidera uma equipe, né, entre os teus colegas na realização do projeto. Como é que foi exatamente esse consenso e a compreensão, que eu também vou mencionar isso daqui a pouco, mas como é que foi esse consenso para que você, brasileiro, uma estrangeira, tornasse-se então a líder desse time de pesquisa e desenvolvimento? Assim, essa parte de não é porque eu tô na gerência que eu mando, né, boto o dedo nas pessoas, você faz isso, faz aquilo. É tudo uma questão de Uhum, conversa. Até mesmo entre os desenvolvedores em si, que não se intitulam como gerente de projeto, precisa tudo ter uhum, conversa. E os canadenses, pelo menos a maioria dos que eu já conheci, são pessoas super sociáveis. Eles conversam, eles perguntam, eles querem que a gente sempre fique com aquele status de amizade ok, né? Sem falhas na comunicação. Então, eu já cheguei lá, eu já saí do Brasil já sabendo dessa minha vontade de ser produtora, né, de ser gerente de projeto. Então eu já cheguei lá. As amizades que eu fiz quando a gente começou a juntar para poder fazer grupo para os trabalhos, né? Eu já chegava e falava, então, eu tenho interesse de fazer isso. Aí chegava os outros amigos meus, então, eu tenho interesse de fazer isso, eu tenho interesse de fazer isso. Então a gente ia se entendendo, né? E conversando sempre. E aí ficava, não, beleza, Amanda quer trabalhar com isso, vamos ajudar a Amanda a se tornar melhor nisso. E aí eles já me colocaram nessa posição de produtora e a gente ia fazendo os trabalhos, tudo conversando, o que assim, ficava sempre essa coisa de feedback entre a gente mesmo. Chegava uhum, alguém e virava para mim, Amanda, acho que você podia estar fazendo isso aqui melhor, aquilo ali melhor. Porque, querendo ou não, a gente está na faculdade, tem um período de aprendizado, né? Você tem que uhum, entender que você está ali para poder se tornar uma pessoa melhor, você está sempre aprendendo coisas novas. uhum. Então foi muito, foi não, até hoje é sempre muito legal essa troca que a gente tem, né, na conversa de feedbacks e tudo mais. Então foi, foi isso, a base de comunicação. Não tive muito problema em chegar lá, mesmo sendo mulher, mesmo sendo internacional, né? Porque para os canadenses eu era uma estudante internacional, independente de que país eu viesse. E eles moram sempre assim, de boas. Chegar lá, vamos lá se ajudar, estamos aqui aprendendo, vamos se ajudar. Amanda quer ser produtora? Beleza. Deixa a Amanda lá dar o show dela. E você, exatamente, Amanda, tem dado um show Ah, através das suas redes sociais, principalmente porque eu entrei com essa pergunta que me traz ao próximo tema. Você sempre fala exatamente da concordância, do trabalho em equipe, do diálogo que vocês sempre têm. Mas uma coisa que você também tem exaltado, eu acho muito bacana, que você sempre diz que existe o respeito entre todos vocês, não há assédio, não há exatamente essa diminuição, você é mulher, você sabe menos, essa situação toda. Então, eu trago exatamente isso à tona porque você é uma voz jovem, que se Deus quiser ainda tem uma carreira muito promissora, a gente vai continuar acompanhando você sempre, mas eu gostaria exatamente que você falasse da importância do respeito e da compreensão do trabalho em equipe quando se é mulher, porque o cenário internacional é completamente diferente da nossa cultura brasileira. Então, como é que você enxerga isso, ainda tão jovem, mas também com esse papel de destaque
no teu grupo de estudo? Para minha pessoa, para qualquer área do mundo, de qualquer segmento, ter diversidade é mega importante para produção, para tudo. Para o bagulho sair, tem que ter igualdade. Ou tem que ter diversidade. Igualdade também, né? Tem que ter diversidade. E na parte da indústria de games, é claro que está melhorando, né? Comparado aos jogos que a gente tinha lá em 1990, no início de 2000, hoje, nossa, você vê The Last of Us aí, duas protagonistas mulheres, aonde que a gente ia pensar, nossa, se o corpo delas não é objetificado? Você vê que elas são mulheres de biotipos diferentes, né? Então, isso já é um grande avanço para o cenário da indústria dos games, mas é claro que está precisando de mais. Eu, como já falei, sempre fui muito respeitada pelos meus colegas, tanto no Canadá quanto no Brasil. Vira e mexe, eu falo isso, de que eu não senti muito essa pressão de assédio, de ai, você é mulher, você sabe menos, não vou te ouvir, ou de atropelamentos quando eu estou me explicando alguma coisa do tipo. Então, eu gosto muito de falar isso, de tipo desmistificar. Não é porque tem muitos homens que todos os homens vão ser, não vou falar essa palavra, que essa palavra é um xingamento, mas que vão ser mal intencionados, né? Para não dizer outra coisa. Porque assim, eu não duvido, eu sei que tem muita gente nada a ver por aí, né? Muitos homens nada a ver por aí, mas não são todos. E até hoje, nesses 4 anos que eu tenho estudado, que eu venho estudando, todos foram bem legais, bem gente boas, né? Como eu falei, sempre respeitosos comigo. Mas o que eu sempre senti falta, tanto nos games, que como eu falei, tá mudando agora, mas também na sala de aula, né? No ambiente que eu trabalho, fazendo projeto, é da falta de mulheres. Por quê? Ah, Amanda, mas tá melhorando a parte dos jogos, tá? E por que que faz falta mulheres? Porque a gente quer referência. Você quer estar trabalhando num lugar e você quer estar estudando na faculdade e quer pensar que você vai trabalhar num lugar que tem outras mulheres lá. Tem outras mulheres em posição de chefia que vão estar lá também dando ordens, né? E não quer só pensar que vai ter homem, que vai ser tudo homem. Você quer ter alguém para poder se identificar, se relacionar melhor, porque mulheres vão entender o que outras mulheres passam, né? Não é igual você só tem homem e homem. O homem pode até se imaginar no lugar, né? Tentar ter empatia e se sentir, né? Para poder compreender a gente. Mas ainda ter uma mulher lá para poder entender e até gerar outras ideias que batam com a sua é muito essencial para mim. E até acho que para outras meninas. Então, acho que está faltando isso de representatividade justamente porque tem poucas meninas na indústria. Mas está melhorando. Eu estou aqui para me formar, né? Vou me adicionar aí nesse bolo. Eu sei que tem outras meninas aí que também estão estudando, vão se formar. Eu também espero que vá aparecer outras meninas entrando em faculdade. Então, é isso. Tá precisando de mulher, mas está vindo mulher. Um pouquinho em pouquinho. Pois é, eu faço questão de trazer esse assunto à tona porque, como a gente conversou até em bastidores também, é importante que as pessoas entendam que a mulher precisa e deve estar junto de qualquer atividade que seja exercida, né? Então, tem coisas, repito, como eu coloquei, são detalhes, são nuances, um tipo de percepção diferenciada que vocês têm e que exatamente agregam ainda mais ao que a gente consome, ao que a gente também produz em conjunto. E eu repito, Amanda, eu fico muito feliz e muito exatamente orgulhoso de você ser uma representante brasileira em terras Muito feliz estrangeiras e também. estar exatamente olhando por nós aí também desses bastidores e dando ali a sua pitada. E por falar exatamente em sua pitada, você, ao longo da sua carreira estudantil, também desenvolveu seus próprios trabalhos. Obviamente, você precisa também, a cada período, a cada semestre, mostrar que também exatamente justificar por que você está lá. E aí, nesse meio tempo, surgiram aí alguns joguinhos. Então, eu queria que você mencionasse, Amanda, quais são os jogos que você exatamente criou, que você fez parte da equipe de criação. Fala um pouquinho de cada um deles para a gente. Ó, já viu, sem querer me gabar nem nada, mas como já foram 4 anos nessa vida fazendo jogos,
É mais de 10. E assim, eu vou poupar vocês, porque desse mais de 10 tipo assim, só 5 que saíram realmente decentes. Então, eu já fiz, assim, dando um geral. Eu já fiz 2 jogos de tabuleiro. O primeiro jogo que eu fiz até foi de tabuleiro, o que é sempre essencial, né? As pessoas, Uhum. não sei, as pessoas não. Vou colocar aqui há vários alunos que começam a estudar desenvolvimento de jogos. Fica naquela coisa, mas por que já fiz jogo de tabuleiro? Mas jogo de tabuleiro é velho, pô, eu quero digital. Mas não, gente, jogo de tabuleiro é importante. Você precisa entender como é que você cria a mecânica, como é que você cria o envolvimento do seu jogo com o jogador da maneira antiga, porque é a melhor maneira no e crua de você entender e ver e aprender como é que você coloca no seu jogo, seja outro jogo de tabuleiro que você fizer, ou jogo digital. Então eu já fiz 2 jogos de tabuleiro, que também já me ensinaram um bocado. Fiz vários jogos para PC, a maioria esmagadora dos meus jogos que eu já fiz foi para PC. E já fiz 2 ou 3 joguinhos mobile, mas também nada publicado ainda. 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 Porque, né, o futuro é promissor. Eu espero, né, que eu consiga ainda ter essa empolgação toda. Mas então, dos jogos que eu coloco no meu coraçãozinho e digo, nossa, esses até agora são os que mais me dão orgulho de ter feito, foram alguns até que eu mencionei numa live que eu fiz há um tempo atrás, que foram 2 de Game Jam, que eu participei. Para quem não sabe, Game Jam é tipo um hackathon, né? Uhum. Falando em termos de desenvolvedores, programadores. Mas no caso é um hackathon para games, que é quando você junta, né, os devs, ou você faz sozinho. Os devs se juntam para poder fazer um jogo em 24 horas, 48 horas, né, em 2 dias, 3 dias, uma semana. Às vezes, muito raramente, chega a um mês, mas geralmente é esses sempre 1, 2 dias. Então, teve 2 jogos de Game Jam que eu já fiz, eu fiz ano passado, que eu me orgulho muito, que é bem engraçadinho a temática, porque o tema era planetas mini planetas, né? E o jogador controla. Como é que é a tradução, meu Deus? É um zelador. Ele controla um zelador que está Uhum. limpando lá o espaço, porque o jogo se passa no espaço. E o zelador, ele tem que limpar o espaço e também tem que cuidar dos alienígenas que mataram todo mundo e meio que só sobrou ele para fazer o serviço. E aí você fica lá em um joguinho em pixel art e você fica controlando o personagem, fica orbitando o planetinha, e você atira nos alienígenas e muda de planeta. Ficou um jogo muito bonitinho e fofinho. Acho que é por causa do aspecto de pixel art, né? Ele dá essa sensação bonitinha. Não sei, eu gosto. E a mecânica ficou legal. A gente conseguiu, porque a Jam foi de uma semana, a gente conseguiu se organizar e fez até. Foram quantos levels, meu Deus? Foram 5 levels. Que é um feito, gente, porque para você conseguir chegar e fazer um jogo, meter 5 levels e ainda polir, é difícil. É difícil. E além desse, né, que é o nome é Captain Isaac, que tá até na minha página Uhum. do itch.io, se alguém quiser ver, é só ir no meu Instagram e no Linktree, que é o linkzinho na bio, vai ter lá a página do itch.io. Se vocês clicarem lá, vai aparecer os jogos que eu postei lá. E o Captain Isaac tá lá. E o outro é o Impulse, que é um jogo que é bem simples, né? Não tem personagem nem nada. O jogador controla um triângulo, um mero triângulozinho. E o cenário inteiro são todos triângulos. Literalmente, é tudo triângulos, o que vai variar é a cor. O personagem, se eu não me engano, é azul. Aí você vai jogando e vai passando por cima de plataformas que são triângulos amarelos. Aí você vai lá pulando e tentando adivinhar o lugar para onde você vai, porque eu esqueci de falar, é tudo escuro. Você não enxerga praticamente nada, só enxerga os triângulos que você já passou. E aí tem essa mecânica que na Game Jam o tema era tipo um só. Aí você podia escolher o que você ia aplicar esse um. E a gente aplicou esse um nos sprites, que é o sprite é a figurinha daquela coisa, no caso a figurinha do personagem, a figurinha do cenário, é tudo triângulo, então ficou um sprite. E também um movimento não, uma mecânica que é a mecânica de deixar tudo claro. Então, se você clica uma vez no botão, deixa tudo claro, você vê seu caminho e tem que sair correndo para poder passar logo sem morrer. E aí, toda vez que você morre, você volta para o início, só que você consegue também ver sua versão do passado. Aí meio que você vai usando sua versão do passado com a mecânica de iluminar tudo para tentar chegar no final. E é outro jogo que ele só tem uma fase, né? O jogo inteiro é uma fase só.
mas a gente também conseguiu polir. Tem uma música, meu Deus, a música desse jogo é maravilhosa. Eu até hoje estou impressionada com meu amigo que fez a música. Então, tipo assim, gente, eu começo a jogar o jogo falando, não fui eu que fiz. Tá muito bonito pra ser o jogo que eu fiz. É esse jogo que você baixa assim na Google Play. Google Play não. Você baixa na Google Play Store. E você Uhum. começa a jogar e parece que foi alguma empresa lá com um nome chique que fez, para poder ficar ganhando dinheiro com compra no aplicativo. Mas enfim, eu gostei muito da estética. Foi o último jogo de Game Jam que eu fiz ano passado. E os dois outros jogos que não foram de Game Jams, que eu me orgulho muito, foi o último que eu fiz agora, em abril, que eu entreguei para um trabalho final de uma matéria. E foi um jogo mobile. Os outros jogos de Game Jam foram para PC, esse foi mobile Uhum. agora que eu tô falando. E também foi um jogo que a gente conseguiu colocar várias mecânicas não, mas colocou várias coisas, várias interações e várias animações para poder dar aquele polimento. Então ficou bem parecidinho um pouquinho com jogos que a gente já vê por aí, na App Store, na Google Play Store. E foi o jogo mais polido que eu já fiz até hoje. E a gente quase chegou a publicar. Ia estar lá aparecendo, pois é. Por um pouquinho não foi, porque os meninos também não quiseram seguir, mas tá lá, tipo, um passo. Se escorregar, vai. Mas foi bem legal também a experiência de produzir ele com meus amigos e ficou bem bonito. E por último, que eu tenho para falar, é um jogo chamado Philautia, que é um serious game, que é um jogo com uma temática mais séria, que ele geralmente pega alguma causa e faz com que o jogador reflita sobre aquilo. E a nossa causa foi justamente essa questão das meninas trans, né? Como é que é para elas estarem nesse mundo, tentando se aceitar, lidando com as pessoas transfóbicas por aí. E foi um jogo que eu fiz no Brasil, foi no último semestre que eu cursei no Brasil. Foi um jogo de matéria de interdisciplinar, então envolvia várias matérias e a gente tinha um semestre inteiro para poder fazer. E foi bem legal também, porque a gente teve que ir conversar com uma instituição, né? O meu professor ele deu essa condição, falou: não, vocês têm que ir atrás de uma instituição que aborde essa causa, esse tema de vocês e conversar com as pessoas. A gente foi lá, foi super bem recebido. O organizador do lugar, ele sempre procurava ficar falando com a gente, né? Para poder saber o que as meninas estavam, falar para a gente o que as meninas estavam achando, saber o que a gente estava achando do processo. E foi muito legal essa troca de experiências e conhecimentos que a gente teve, né? Porque na época não tinha ninguém trans na equipe, então a gente não tinha como falar, eu sei como é que é, porque eu sou assim. Não, não tinha. Então a gente tinha sempre que ser ouvinte e estar sabendo o que os outros, que elas estavam passando. E foi muito legal, porque no final a gente criou o jogo inteiro, o jogo inteiro não, criou uma versão interessante do jogo, com algumas fases, abordando alguns inimigos, justamente para causar essa reflexão, porque os inimigos são pessoas do dia a dia, né, falando coisas nada a ver, né, mas aí fica o spoiler que pessoas seriam essas, né. Não tem ninguém específico, mas são categorias em geral. Por exemplo, tem um fortão lá, valentão, que a personagem tem que lidar com ele, né, tem que acabar com ele, porque ele fica falando coisas ofensivas. Então, são tipos de inimigo assim que a gente tentou representar isso da vida, né, das meninas para o jogo. E foi isso, esses foram os jogos que eu gostei mais. Em especial teve esse último que eu falei, o Fallout, é por causa dessa troca, aprendi um bocado, né? Porque não faz parte do meu mundo essa questão de LGBT, LGBTQ+, desculpa. Mas eu sempre estou tentando buscar, entender, compreender, para poder até ser mais, nem precisa ser necessariamente empática, mas eu não sei acabar sendo desrespeitosa de alguma maneira, entendeu? E tentar tratar de igual para igual da melhor maneira possível. Pois é, até porque no último mês de junho nós celebramos aí o mês da igualdade. Vou te atualizar, LGBTQIA+. Eu também tive que Nossa, aprender porque LGBTQIA+, a ok. sigla exatamente aumentou e foi atualizada. Mas eu acho exatamente muito interessante, Amanda, a gente trazer isso à luz para o público, porque para que eles entendam que por trás de cada game que você cria, cada situação que você traz para o consumidor final do teu produto, que é o game
existe exatamente uma pesquisa. E a gente até nos papos de bastidores conversamos bastante, e acho que se você pudesse alterar o seu nome, eu te sugiro, seria Amanda Pesquisa Duarte, porque a gente sempre, exatamente, trocamos algumas figurinhas e você sempre dizia, gostei, vou pesquisar. Interessante, vou pesquisar. Então, ou seja, a pesquisa faz parte do teu dia a dia, né? Isso me traz aqui também ao tema próprio, que é ainda na tua carreira estudantil. Nós falamos que você hoje está cursando uma universidade no Canadá, minto, no college, não na universidade, no college canadense, mas que você também passou aqui por instituições nacionais, né, em níveis diferenciados. Mas, mesmo com esses níveis diferenciados, Amanda, o que você observa, por exemplo, pontos positivos em cada uma delas, seja no Canadá, seja aqui no Brasil, e, de repente, o que você também sentiu falta agora, com a experiência que você tem, se puder citar, em cada uma delas também. Se diz em termos, tipo, o que eu achei interessante de estar estudando nessas instituições ou de Sim, estudar em geral? no estudo em geral, porque Uhum. para o público também exatamente entender como é o processo do ensino aqui no Brasil, como é o processo também lá fora, e que você de repente acha que poderia ser levado daqui para lá e ser trazido de lá para cá até como um complemento. Ó, eu senti que, assim, hoje eu costumo falar muito isso, que faculdade não é essencial para você se tornar um desenvolvedor de jogos. E eu sempre senti que ficou faltando mais. Não sei, acho que a ideia que eu tinha de faculdade, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, ia me preparar mais, ia me dar mais alguma coisa que eu não tive. E isso que me ficou faltando, eu tive que ir atrás sozinha, né? Então, assim, tanto no Canadá quanto aqui no Brasil, o estilo de ensino é até bem parecido. Mas o que eu senti a diferença lá do Canadá, que é como eu falei mais cedo, que os professores têm vários que têm experiência, né? Eles trabalham em estúdio, né? Como eu mencionei. Minha professora, ela publicou um jogo esse ano, né? E não foi ela sozinha, né? Que é uma equipe, ela tem uma empresa e tudo mais. Então, eu achei que lá no Canadá teve essa questão de experienciar mais, né, com pessoas que já têm conhecimento na área, né, já têm um tempinho na área, teve esse diferencial. Porque no Brasil tinha um ou outro professor que trabalhava com jogos, mas alguns não era diretamente com jogos, alguns era outra matéria nada a ver com jogos, outra matéria não, outra área nada a ver com jogos. Então eu tinha o conhecimento, eu aprendi com vários professores, tive professores aqui no Brasil bem legais, mas nenhum que me desse, tipo assim, ó, eu trabalho na área, eu vivi isso e tal. Não. No Canadá eu não confesso que eu tive mais. E até o coordenador também me pareceu mais presente com conhecimento da área do que no Brasil, né? E, como eu falei, conteúdo pareceu muito mesmo. O diferencial para mim foi os professores. E acho que até tá em contato, não sei. Me pareceu que talvez pelo meu mindset, como eu fui para o Canadá, eu já estava com outra cabeça do que quando eu comecei a estudar aqui no Brasil. Então eu comecei a ir para mais eventos. Pareceu que a minha faculdade também já estava falando mais, ó, tem evento disso, ó, tem evento daquilo, né? Então, teve essa diferença também, não só dos professores, mas dos eventos, pareceu que tinha um pouquinho mais de proximidade, né, do que no Brasil. No Brasil tem a BGS, que não é necessariamente para desenvolvimento de jogos, mas é uma feira de games. E eu não via tanto essa coisa, ó, gente, a BGS, ó, não sei o que, a BGS, ou a Big Festival, que teve até no final desse mês agora, de junho. Não me pareceu muito essa troca, tipo assim, ah, vamos lá, que aí a gente compensa aqui, ou só falar mesmo com os estudantes, né, e incentivar eles a irem. Então, no Canadá teve esse um pouquinho mais de empurrão. Mas é isso, em termos de conteúdo é bem parecido. Talvez porque eu não contei, né? Na minha faculdade, a primeira turma que acabou de se graduar, a primeira turma que se graduou acabou de se graduar. Então, tipo assim, meus veteranos se formaram agora e eles são os primeiros cobaias.
e eu sou a segunda leva de cobaia. Então, talvez ainda, né, a faculdade consiga ficar melhor, né, e se aperfeiçoar mais ainda, criar mais vínculos, porque justamente como todo mundo já fala e já escuta, lá no Canadá tem muito mais empresa, então parece que tem mais, é mais próximo você conseguir as coisas. Então, eu acho que é mais promissor para o ambiente do Canadá, estudando lá, você tem mais contato e ter uma ajuda maior para poder ficar perto de indústria e contatos e network e tudo mais do que aqui no Brasil. Mas é claro que como tem 2 anos que eu não estou aqui, né, eu só vim aqui para visitar meus pais e olhe lá. Eu não tenho como falar com precisão, mas pelo que eu vi nesses 4 anos, foram essas diferenças. Entendi. Bom, dentro de toda essa bagagem que você, mesmo bem jovem, adquiriu, nós até falamos a respeito disso, eu assisti um bate-papo seu com algumas outras mestras e professoras aqui também de universidade na Bahia, e foi muito, muito interessante, muito gratificante poder ver isso, essa troca de conhecimento e experiência. A gente até brincou exatamente num papo de bastidores, que toda essa bagagem que você adquiriu está ajudando a formar seu perfil profissional também. Você exatamente tem aí nas mestras com quem você dialogou já algumas fãs que já se É? declararam para você aí também como Ah, admiradores do teu trabalho e que sim. possivelmente vão se inscrever aí, se Deus quiser, quando você tiver na sua carreira. Eu espero que você lecione, tá? Por tudo que a gente tem É, conversado, acho que você também tem dom para lecionar. quem Mas, sabe? Amanda, como é exatamente como você entende, como você enxerga exatamente essa situação de você, mesmo tão jovem, mas com tanto conhecimento obtido de diversas fontes, poder exatamente levar a mensagem através do game para todo o teu público. Como é exatamente para você esse sentimento de entregar? Você listou aí os seus jogos, como é que é para você botar um filho seu no mundo e dizer assim, vai meu filho, vai que agora é contigo. Ó, dá muita insegurança, porque até você ter muitas não, mas um número considerável de pessoas jogando e falando pra você o que acha, que não adianta só jogar, você precisa também ter o feedback, né? Você precisa saber o que ela achou do seu jogo, seja se foi bom ou se foi ruim. Então, até você saber, né, essa quantidade considerável de jogadores jogarem seu jogo, é sempre tipo assim, ai meu Deus, será que ficou bom? Será que eu passei a mensagem? Sempre incerto, você nunca sabe o que vai acontecer depois que a pessoa jogar. Então fica sempre essa, ai meu Deus. Mas é o que eu costumo falar, essa coisa de passar uma experiência para alguém, que no meu caso é por meio dos jogos, é muito gratificante, de verdade, porque seja ruim, mesmo que a pessoa chegou e falou assim, não, mano, eu não gostei, achei isso aqui ruim, pá, é um aprendizado que eu paro para melhorar, e quando eu coloco para a pessoa jogar de novo, eu fico, nossa, que legal, consegui sentir aquilo, achei muito massa o que você tá passando aqui com esse jogo. Então, por mais que esteja essa insegurança, né, sempre vai brotar um pouquinho de segurança. Como eu vivo falando, eu ainda não publiquei um jogo, então eu não sei como é que é essa parte da pós-produção, que é ficar gerenciando, né, quem jogou, quem deu feedback, né, quem escreveu o parecer, né? Eu não Uhum. sei o feedback em português, eu só consigo falar feedback. Uma Tá crítica. me faltando. É, crítica. Quem parou para dar crítica lá, por exemplo, na Uhum. Steam, né? Que você pode dar o gostei ou não gostei, e você Uhum. escreve lá seu comentário. Então, até chegar nesse processo, eu não tive essa experiência ainda. Tá faltando. Preciso postar um jogo para ter realmente sentir aquilo. Eita, e aí? Vão comprar meu jogo? Vão dar gostei? Vão dar não gostei? Vão falar o que acharam? Então, tá faltando isso pra mim ainda. Eu sinto muita falta disso e eu tô querendo até, né, não sei, fazer algum game, nem que seja sozinho, pra poder postar e começar a aprender como é que é lidar com o jogo depois de exposto ao mundo, beleza? Como você falou, andando sozinho. Mas eu já fiz alguns playtests com jogos que eu já criei em equipe até hoje. E por mais que alguns talvez não saíssem tão bem quando a gente queria,
A gente via, às vezes, as pessoas comentando: olha, adorei essa personagem, adorei essa mecânica, muito divertido isso aqui. Ou, às vezes, até um jogo que eu parei para criar e falei: vixe, eu acho que não ficou legal, né? Acho que as pessoas não vão querer terminar, não sei, acho que eu quero apagar isso aqui. Aí entregava para alguém, a pessoa ficava lá: não, eu vou terminar, eu vou terminar, peraí, não. Aí eu ficava: não, mas você tá gostando mesmo? Tô, peraí. Então é muito altos e baixos mostrando jogos para as pessoas, mas ainda é muito legal para mim pegar esse feedback, essa crítica de quem estiver jogando, qualquer crítica, seja boa ou ruim, é legal. É muito legal ter essa troca. Você sentir que o que você criou está gerando alguma coisa em alguém, seja boa ou ruim. Na verdade, até vamos mudar, deixa eu mudar a palavra, que eu acho que crítica fica muito forte, fica muito pesado. Avaliação. Acho que Isso, a avaliação. a Na avaliação. Steam eles falam, é a avaliação. Pois é, né? Você já está perdendo o português. Olha, eu espero, por muitas e muitas vezes falar contigo ainda, que você não me atenda. Hello, my friend. Não faça isso. Eu Desligo. vou tentar. Desligo. Amanda, bom, mas óbvio que para a gente assim, isso precisa ser perguntado até para o público também poder entender exatamente a importância do seu trabalho. E geralmente, olha, o Vitor Hugo até colocou aí, feedback dos jogos é incrível, porque traz uma perspectiva do seu trabalho que geralmente você não pensa a respeito. E isso é bom, exatamente. É essa importância que as pessoas precisam entender que em cada produto que é trazido, que é pensado, que é criado para o mercado, tem um time, tem pessoas, tem vidas que pensam ali em produzir algo gratificante para você que está em casa, tem uma experiência de entretenimento. Uhum. Deixa eu voltar um pouquinho no tema, porque nós falamos exatamente do teu nome do meio. Vou pedir para o seu papai e sua mamãe aí pensarem Vou direitinho, que é pesquisar. exatamente colocar o pesquisa. Eu acho que cabe. Amanda Pesquisa Duarte fala bem. Mas por que eu estou falando isso, Amanda? Porque no acompanhamento dos seus posts nas suas redes sociais, eu percebo que você sempre preocupa-se em ouvir o que o público está percebendo, o que o público está apreciando dos seus trabalhos, e é de suma importância. Como é que é para você exatamente essa interação através das redes sociais quando você fala do seu trabalho? É, eu sinto, depois de, acho que tem 3, 4 meses que eu criei esse Instagram, eu sinto que até essa interação de eu estar procurando saber o que que vocês estão achando de mim, vocês, eu digo, meus seguidores estão achando de mim, então como estão me avaliando, é importante até para eu entender como que eu boto em prática essa questão de eu receber um comentário, seja uma crítica no sentido ruim ou um elogio, né, no sentido bom, como eu coloco isso em prática para ficar melhor ainda, né? Seja para ficar melhor, tipo, me criticar alguma coisa, como é que eu mudo isso para não acontecer mais ou para acontecer de uma maneira diferente? Como eu continuo no mesmo nível para poder ir subindo aos pouquinhos. Então, essa troca que eu estou tendo está sendo até um aprendizado que eu posso levar para jogos, né? Indiretamente, eu posso levar para os jogos que eu faço. E eu sempre me preocupo até, porque como eu tô parando, né, com esse Instagram, eu tô querendo compartilhar o que eu sei, tanto de conhecimento quanto de experiência, né, o que eu já vivi, não faz sentido eu parar pra fazer alguma coisa que as pessoas não estejam entendendo, que talvez não seja legal de ouvir, não seja legal de ler. Então, qual que é o sentido de eu fazer alguma coisa que não seja interessante para o meu público? Até em jogos, né? O jogo que eu tô fazendo, ok, eu posso ser egoísta e falar, não, esse jogo eu quero fazer pra mim, porque eu tô afim de jogar um jogo assim, 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 assado, então vou fazer pra mim. Ok, eu posso, né? É possível, mas desde quando alguém que desenvolve jogos faz jogo pra ela mesma? Né? Não faz sempre jogo pra alguém. Então, é sempre importante estar tendo esse mindset de eu estou fazendo o jogo para fulaninho e o que eu quero saber o que fulaninho vai achar, porque eu dependo de fulaninho para poder estar fazendo um negócio legal para ele. Então, o Instagram tá me ensinando um bocado, né? Estou pesquisando sempre como melhorar na parte da interação e como também pegar os comentários e usar a meu favor. E ao favor também de quem me assiste, quem me segue. E é isso.
é realmente assim bacana, porque, repito, nas suas postagens a gente até falou disso também. Você recentemente fez uma pergunta para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, ou seja, essa preocupação em ampliar o alcance daquilo que você está produzindo precisa realmente estar sempre constante no teu trabalho, no teu dia a dia. Então, ou seja, repito, né, a gente brinca, mas brincadeira com um fundo de verdade que é a importância da pesquisa para o bom desenvolvedor. Amanda, eu preciso também perguntar a você uma outra coisa que me está aqui no fundo da mente e que Pergunta. passou em branco até agora. Não repara que tenho 17 anos, você tem 12, então eu sou um pouquinho mais idoso, às vezes acontece. Mas inspirações do mercado de games para você hoje e talvez há 10 anos atrás? Quais seriam games que você gostaria, aspiraria a criar algo parecido ou tão bom quanto? Nossa, eu já tenho aqui na cabeça que eu queria, eu iria querer. Ah, os tempos vai mais mudando na minha cabeça. Eu quero muito, que eu quero, né? Não morri ainda. Eu quero muito fazer um jogo no estilo Journey ou Abzu, que são jogos de experiência. Então você não tem um personagem específico, você não sabe nome, você não sabe história, você não sabe nada. Mas você tá lá, você sabe que você é ele, né? Ele é você, tem essa troca, né, de player com jogador e player com jogador, personagem com jogador. E você só vai andando no mundo, sentindo, eu acho que eu tenho que ir pra lá. Então eu vou. Eu acho não, o jogo te conta, ó, spoiler, gente, spoiler assim nos bastidores. O jogo vai te contar para onde você tem que ir. Você pode estar olhando aquele ambiente, tudo sem nada, você acha, eu posso ir para qualquer lugar, eu acho que eu tenho que ir para qualquer lugar. Não, você vai sentir que você tem que ir para lá. Porque o jogo te conta que você tem que ir pra lá. Você sempre tá sendo controlado. Acabou, entendeu? Tô brincando, gente. Nem sempre. Tem mundo aberto, né? Jogos de mundo aberto. Você pode literalmente ir pra qualquer lugar, né? Por nada que não é mundo aberto. Mas tem esses jogos que ele te afunila, querendo ou não, né? Então você sente isso. E eu gosto muito disso, de tipo, como é que eu conto indiretamente pro jogador que ele tem que ir pra lá. E eu achei muito fantástico como o Journey fez isso, porque é totalmente suave, você não se sente na obrigação de fazer isso, mas você vai porque, nossa, eu quero saber mais, eu quero sentir mais isso, então eu vou seguir pelo caminho que meu coração fala. Então, eu acho muito profundo e filosófico isso. E eu gostei muito do jeito como eu falei que Journey e Abs fizeram. Tem outros jogos por aí que também fazem isso, mas os que eu conheço e são meus favoritos são esses dois. Então, eu quero criar um jogo experiencial, né? Que você viva alguma coisa, você sinta aquilo, você tem que se preocupar com história, com personagem. E também jogos como Portal e Portal 2. Não sei se Opa, alguém conhece. Gente, também é um jogo que foi feito. Que hoje eu paro e falo, mano, como? Eu quero entender, eu quero fazer isso. Eu quero ver alguém jogando e terminando o jogo. Esse jogo é maravilhoso. Sabe? Tipo, abrir cabeça muito. Porque tem essa troca de os personagens serem irônicos, ficarem zoando com sua cara, mas também ser engraçado, você querer continuar seguindo nisso. Se alguém não conhece, vão atrás, gente. Portal e Portal 2. Portal 1 e Portal 2, que o nome do 1 é só Portal. Enfim, é um jogo muito bom também, e é o que eu quero, tá na minha listinha lá, jogos para Amanda fazer. Jogos experienciais, jogos tipo Portal. E deixa eu pensar em mais algum, meu Deus. Jogos de história. Eu tô falando basicamente os gêneros que eu gosto, por isso que eu tô querendo fazer. Porém, vale lembrar que eu quero desenvolver de tudo quanto é tipo, né? Se eu tiver numa empresa que tiver fazendo um jogo RPG, MMO, sei lá das quantas, tô dentro. Vamos lá, vamos fazer. A gente aprende lá, a gente joga os games para ter referência, né? Eu vou atrás. Mas o que eu tenho interesse é esse que eu já falei. E também é um jogo de história, tipo Life is Strange. Life is Strange também é um jogo que tá no meu coração. Eu gosto muito dessa coisa de escolha, você conseguir conhecer um personagem, ter que tomar uma escolha a partir do que ele faria, ou de alguma consequência que seja interessante ou não, né? Então, esses são os três tipos de jogos que eu queria fazer: experiencial,
o jogo de nível Portal e Portal 2 e jogo de histórias com consequências. Bom, o Vitor Hugo deixou aqui mais um comentário. Antes de ler o comentário dele, eu ia exatamente sugerir que, por tudo que você havia dito e que eu percebi ao longo do nosso diálogo, principalmente por conta do detalhe trilha sonora, eu realmente ia dizer que acho que Journey combina demais contigo pelo jeito que você gosta de desenvolver e realizar o teu trabalho. É uma pergunta também, desculpe o termo, mas é uma pergunta cretina que eu preciso fazer. Diga. Indústria indie ou exatamente o blockbuster? Tem um pouquinho a ver com o que você acabou de falar, mas qual que você mais se imagina que você se vê trabalhando no futuro muito próximo, que pode ser daqui a um ano? Ó, por eu querer experiência diferente do que eu já venho tendo, querendo ou não, a gente na faculdade é meio que desenvolvedor indie, né? Só tá falando publicar o jogo para poder se intitular indie, né? A gente é um quase indie. Porque indie é todo aquele grupo de desenvolvedores que não tem tanto orçamento, não tem tanta condição, estrutura, tanto financeira quanto de estúdio em si, para poder fazer algo grande e estrondoso com marketing à torta e direita, né? Então, eu tô acostumada mais com esse ambiente indie. Não que eu seja indie, mas eu tô acostumada. Então, eu queria, assim, eu tenho essa vontade de sair da faculdade e trabalhar em algo grande, né? Para poder aprender, até porque geralmente equipes grandes são as que brotam uma vaga de assistente de produtor, que é o que eu estou procurando. Então, meio que os dois estão batendo, né? Ir para o projeto grande, por ser um projeto grande, e ir para um projeto grande porque talvez esteja a vaga que eu quero. Então, os dois caminhos estão andando juntos. Então, eu estou pensando em perseguir ele, né? Mas vamos ver, vai que acontece alguma coisa diferente e eu sou contratada por uma empresa indie, também vou estar mega feliz, não vou reclamar de modo algum. Vou ser muito grata, porque ainda continuo procurando por experiência. E é isso que eu quero, experiência. Mas não mentir, Triple A, né? O blockbuster é o que eu tô olhando aqui. Talvez almejando muito, talvez. Mas vamos ver, né? A gente começa sonhando, né? A gente começa pensando e a gente vai. Aí vamos ver onde é que dá. Eu acho, na verdade, que o passo mais importante você já deu, porque você tinha um sonho e investiu em estar atuando no seu próprio sonho. Você é protagonista do seu sonho. Amanda, a gente tem 2 minutinhos aqui, Isso que eu ia mas, falar, esse Instagram miserento. pois mas eu ia te fazer uma pergunta, porque a gente combinou de um papo de 1 hora somente, mas eu acho que está um diálogo tão agradável, mas eu preciso perguntar para quem está assistindo aí se gostaria que a Amanda cedesse pelo menos mais uns 15 minutos. É possível, minha De jovem? boas, claro. Eu vou fazer o seguinte, então. Quero ver o carinho de quem está nos assistindo para contigo, que eu sou apenas um palco, você é Não convidado, tá merece todo o importante. brilho, então vou pedir, gente. Vamos subir uns corações aí para Amanda, porque esse papo merece. É carisma, é informação, é inteligência, é cultura. Não subiu um. Nem a tua mãe está aí. Tua mãe está Pois aí. é, você vê, meus pais, eu acho que minha mãe tem aula, na verdade, meu pai e minha mãe, então não vou nem reclamar. Pois Mas, é. Vamos mas pedir eles o estão público para presentes. subir uns coraçõezinhos aí para a gente estar. Ó, Ah, subiram uns 2 ou 3 ali. Pois ai, é. que lindo! Mas para a Ô, gente gente, poder. obrigada. Vamos lá, ela merece. Não é por mim, tá, gente? É pela Amanda, por favor. Vamos Eu tô colaborar. vendo os Amanda, negócios aí então, aparecendo. pois é, a gente está aqui já com 1 minutinho para terminar. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fechar essa live, já abro outra em seguida. Acho que não mais do que 15, 20 minutos, só para a gente De boa. trocar mais algumas figurinhas, realmente porque esse papo está muito, muito agradável. Então, Ah, vou remover você aqui num breve instante, beleza. tá? A gente já volta. Então, meus amigos, a primeira parte aqui desse diálogo com a sensacional, carismática, inteligente, brilhante Amanda Duarte. A gente precisa fechar apenas por conta do tempo. Me faltam menos de 30 segundos, mas eu agradeço a todos que acompanharam até aqui.
Mas vamos voltar, chega mais, porque a gente vai para a segunda etapa. Ainda tem algumas perguntas que eu preciso fazer para a Amanda por todos vocês. Então, volta aí rapidinho, que tem mais Pop Fan Entrevista.